vou te mostrar como é que você vai fazer para começar a captar clientes sem ser por indicação, para que você tenha um fluxo constante de clientes novos dentro do seu escritório de arquitetura nos próximos 60, 90, 120 dias. Nos últimos meses eu tenho me reunido bastante com mentorados, com pessoas que entraram dentro da operação de Destrave Seu Escritório, que é nosso programa de mentoria, e vários deles, apesar hoje do tempo de mercado que eles têm, alguns têm ali 10, 15 anos de mercado, nunca fizeram ações de marketing antes e sempre dependeram de indicação. E aí estão começando um processo agora de atrair clientes, de começar a investir, de começar a trazer pessoas. E eu percebi que é uma dúvida comum da maioria dos arquitetos de como começar. Como é que você começa a sair desse processo em que hoje você está dependente de indicação, em que hoje você não tem um fluxo constante de clientes, em que hoje você não sabe quando é que aquele próximo cliente ele vai vir, se ele vai te indicar ou não, para você ter um fluxo constante de novas oportunidades por mês, todos os meses no seu escritório. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou te mostrar os 3 passos hoje, que são os 3 passos que eu passo para todos os meus mentorados, para todos os meus clientes e também para todos os meus alunos, independente do produto que eles compram. Por quê? Porque esses 3 passos eles são universais. Se você hoje quer começar a captar clientes sem ser por indicação, uma hora você vai ter que aplicar esses 3 passos ou uma hora. Caso você não aplique um deles, esse passo vai te cobrar com uma amostra de resultado. Então, por exemplo, você vai ter tendo resultado, mas você aí vai começar a ter dificuldade em venda, você vai ter que começar a dificuldade em atração, e aí você vai ter que retornar para alguns desses pilares principais. Quais são esses pilares, Rafa? Como é que eu começo, então, a atrair clientes sem ser por indicação? Primeiro passo. O primeiro passo, anota aí. Para você começar a captar clientes sem ser por indicação, você precisa definir o seu público e posicionamento. Ah, Rafa, mas eu já tenho meu público. Eu quero vender projeto interior. Ah, Rafa, eu quero vender projeto residencial. Ah, Rafa, eu vendo projeto de iluminação. Ah, Rafa, eu trabalho com paisagismo de alto padrão. Esse é o meu público. Eu quero atrair o cliente de alto padrão. Isso não é público. Você tem parte de um público, mas não todo. O público e o posicionamento, eles são definidos a partir de alguns quesitos principais. Um deles é o produto e o padrão, que é o que você tem hoje. Produto, eu quero vender projeto de interior. Padrão de cliente, eu quero vender para médio padrão, para alto padrão, para altíssimo padrão, para baixo padrão. Isso é parte do público. Mas a outra parte que você precisa, principalmente, para que você tenha definido o seu público, e principalmente para quê? Para que você tenha facilidade em atrair essa galera, porque quando a gente está falando em atrair clientes, a gente está falando nada mais, nada menos do que convencer aquela pessoa a ouvir o que a gente tem a falar. Existe um livro chamado a 22 Leis Imutáveis do Marketing, e lá é dita uma frase que é basicamente a lei do marketing, que é o que? Marketing e vendas não é mais que uma batalha de percepção. Então, para você fazer o cliente ele parar para te escutar, não adianta você só simplesmente dizer que você é um arquiteto de alto padrão para paisagismo. Não adianta você colocar no link da sua bio que você trabalha apenas com projetos de interiores de alto padrão, um render bonito ou uma foto de projeto. Não é o que vai atrair aquele cliente. Para você definir qual é o público que você quer atrair, primeiramente, você tem que ter a noção do seu produto e padrão para que você saiba como você vai oferecer aquilo e você precisa ter noção também das principais dores e desejos daquele cliente. Por quê? Porque a partir dessas dores e desejos é que você vai definir o seu posicionamento. A gente tem um produto que é o roteiro da Scala. O roteiro da Scala ele mostra como é que vende projetos de arquitetura com facilidade e lucro. Inclusive, se você quiser adquirir, o link está na descrição. Mas o roteiro da Scala, ele basicamente lá a gente tem uma aula só sobre posicionamento, sobre como você cria um posicionamento que te diferencia no mercado. Por quê? Porque o posicionamento ele vai servir tanto para você na área de vendas quanto na área da atração de clientes. Por quê? Porque todo cliente hoje, sem exceção, seja ele de baixo, baixíssimo, altíssimo, alto, médio padrão, médio para alto, baixo para médio, não interessa, ele tem dores e desejos. Ele vai ter o que a gente chama de momentos de transição, ou seja, ele vai querer sair de um ponto A para chegar a um ponto B. Ele quer fazer essa transição, ele quer sair desse ponto A para ir para o ponto B, seja ele ter uma casa dos sonhos, seja ele ter um relacionamento melhor com a família dele, seja ele ganhar mais dinheiro, ou seja, ele vai querer sair de um ponto A para um ponto B. E você precisa ter noção de quais são essas dores, esses desejos, quais são os desafios que ele enfrenta, para que você possa passar, para que você possa comunicar para o seu cliente em volume essas dores e desejos e conectar isso com o quê? Com a solução, onde normalmente a solução vai ser o quê? Seu produto ou seu serviço. A partir disso, o cliente vai o quê? Ele vai começar a se identificar com aquilo que você está falando e vai querer entender mais. Pô, como é que aquela pessoa que entende minha situação pode resolver meu problema? Ah, como é que aquela pessoa que está falando de uma situação que eu estou passando atual, o que ela tem para oferecer?
Marketing é percepção, vendas é percepção. Então, basicamente, o cliente ele tem que te perceber como uma possibilidade de resolução do problema dele ou como uma possibilidade de ser o caminho para tirar ele do ponto A para ele chegar ao ponto B. Então, o primeiro passo para isso é você o quê? Você definir seu público. Você definir seu público. E para você definir público, você define primeiro o padrão de cliente que você quer atrair. Por quê? Porque dependendo do padrão de cliente que você quer atrair, ele tem dores e desejos diferentes. O tipo de produto que você quer vender, porque o tipo de produto também fala bastante sobre o quê? Sobre sua solução e fala bastante também de quais são as dores e desejos daquele cliente. E a partir disso você define as dores e desejos dele. O que ele está passando que está fazendo ele não sair do ponto A para o ponto B e qual é o ponto B que ele quer chegar, qual é o momento que ele quer estar. Claro que quando ele chegar no ponto B, ele vai ter outras necessidades, ele vai ter outras dores, ele vai ter outros desejos que aí você pode abordar em diferentes aspectos da sua comunicação. Mas o primeiro passo para que você tenha resultado em captação de clientes sem ser por indicação é você definir o seu público, você ter a simples noção de quais são as dores e desejos deles. Por que que hoje você está aqui? Qual que é uma dor sua? Uma dor sua é que você não sabe por onde começar a captar clientes sem ser por indicação. Esse vídeo é o intermédio entre você chegar do ponto A para o ponto B. E nele vai ter um objetivo. Se ele fosse um anúncio, seria o mesmo objetivo. Entendeu? É basicamente isso. Segundo passo, vamos lá. Qual é que é o segundo passo? O segundo passo principal é você desenvolver um comercial e oferta. Rafa, como assim comercial e oferta? Quando é que a gente vai chegar em tráfego? Quando é que a gente vai chegar em funil? Quando é que a gente vai chegar nas estratégias de marketing? Calma, porque nada adianta a gente querer atrair clientes se a gente, primeiro, não sabe quem quer atrair e, segundo, a gente não tem um comercial preparado para essas pessoas chegarem. Ou seja, se a gente não tem um processo de vendas, no mínimo ali, organizado com uma boa oferta, para que você possa pegar aquele cliente que acabou de chegar, aquele possível cliente, aquele lead, e conduzir ele do ponto 1 para o ponto 2, onde você vai realizar a venda, nada vai adiantar. Você vai ser o arquiteto frustrado. O arquiteto frustrado é aquele cara que ele tem anos de mercado, ele contratou um gestor ou começou a aprender tráfego pago, investe em tráfego pago, mas não tem resultado em vendas ou atração de clientes. Por quê? Porque não tem esses outros pilares. Ele não tem posicionamento, ele não tem público, ele não tem a definição de uma boa oferta, de um bom comercial, acha que é só enfiar dinheiro lá, mostrar um render bonito ou fazer um anúncio falando, por exemplo, construa sua casa comigo ou agenda aberta que vai atrair clientes. Não vai. Você não vai. E se atrair, você vai ter muita dificuldade em atrair volume. Você vai pagar muito mais caro pelo orçamento e lead. Por quê? Porque o primeiro passo é você ter essa ciência desse posicionamento, desse público. O segundo passo é você criar um comercial capaz de conectar esse cliente, capaz de trazer esse possível cliente, essa demanda em potencial, para ser um cliente efetivo, para que você venha a fechar. Por isso que o início todo da operação de destrave do seu escritório, que é o nosso programa de mentoria, é tudo isso. O primeiro passo é você criar um posicionamento público, depois criar uma oferta e aí, por último, você cria as estratégias de marketing, que inclusive é o terceiro passo. Se você quer começar hoje a captar clientes sem ser por indicação, você vai criar um terceiro passo, que é o quê? São as estratégias de marketing, são os funis de captação. O que são os funis? Os funis são um caminho para o seu cliente chegar até você chegar até o seu processo de vendas, ou chegar a fazer uma determinada ação que você queira, seja ele começar a te seguir, seja ele começar, por exemplo, a se cadastrar em um evento presencial, seja ele comprar um produto, seja da forma que você quiser. Por exemplo, lá no Útero da SK, a gente mostra como é que faz esse processo de vendas e a gente tem outro produto aqui também, que é o desenvolvimento rápido de funis, que exatamente mostra essas estratégias de marketing, as que a gente mais utiliza. Mas o que você tem que entender sobre essas estratégias de marketing? Existem dois tipos principais: os funis de curto prazo e os funis de longo prazo. Os funis de curto prazo, eles servem para quê? São estratégias de marketing voltadas para atrair clientes rápido, para que você tenha ali um fluxo constante de clientes, para que você tenha ali um, um fluxo mais recorrente de pessoas já nos primeiros 30 a 45 dias. E os clientes, o funil de longo prazo, ele serve principalmente para quê? Para que você possa potencializar aquele resultado que você já está tendo no curto prazo, porque o funil de curto prazo ele vai te gerar uma quantidade de clientes, ele vai te gerar um fluxo constante. O funil de longo ele vai fazer potencializar esse resultado. Para quê? Para que se você está tendo uma atração X no curto prazo, você tenha uma atração 2x ou 3x a médio e longo prazo. Resumo. Então, quais são os três passos que você tem que passar para começar a captar clientes sem ser por indicação? Primeiro passo, você ter noção do seu posicionamento e público, ou seja, do produto que você quer vender, do padrão que você quer atingir, quais são as dores e desejos deles. E como é que você se relaciona com essas dores e desejos. Por quê? Porque assim você vai atrair de maneira muito mais fácil a essas pessoas.
Segundo passo, você preparar o seu comercial, você preparar o seu processo de vendas com uma boa oferta para quê? Para que você possa pegar essa galera, essa demanda em potencial que está chegando, que está vendo o seu posicionamento e passar eles de cliente em potencial para cliente efetivo, aquele cliente que bota dinheiro no seu bolso. E o terceiro passo é o quê? É você criar funis de captação. Os funis de captação, eles não são nada mais, nada menos do que estratégia de marketing para quê? Para pegar aquele público que você quer e fazer com que ele chegue até o seu processo de vendas, onde ele vai ver a sua oferta, vai ver o seu produto e ali ele vai tomar a decisão ou não de compra. Onde dentro desses funis existem duas estratégias principais, de curto prazo e de longo prazo, para que você tenha ali maiores resultados em captação de clientes. Então você quer ter resultado, quer começar a captar clientes, estruture primeiro esses 3 pilares. Ah, Rafa, mas e o tráfego pago? Onde é que está o tráfego pago nessa história? O tráfego pago é apenas uma ferramenta. Ele está dentro desses pilares que você vai utilizar para trazer resultado até você. Mas se você não tiver esses 3 pilares, você pode derramar a quantidade que você quiser em tráfego, em dinheiro, que você não vai ter resultado. Talvez você tenha ali um resultado por 1, 2 meses, você mantém ali, por exemplo, um fluxo de clientes, você tem algumas vendas, mas nunca você vai entrar em um processo definitivo de escala, um processo definitivo de atrair cada vez mais clientes de maneira sustentável e saudável. Por quê? Porque de tráfego pago, o tráfego é apenas uma ferramenta. Se você não conecta ele com o que é solução de verdade, você não vai ter resultado. Vai acabar que você vai investir muito e você não vai ter resultado em atração de clientes. Esse é o principal cenário hoje da maioria dos arquitetos que quer investir em tráfego, mas não tem esses 3 pilares antes, que são os 3 pilares que a gente aborda na operação de tráfego do seu escritório. Se você gostou desse vídeo, coloca aqui nos comentários dúvidas que você tenha para a gente poder ir respondendo. Se inscreve no canal e compartilha ele. Até a próxima.